Eu começo esse vídeo desejando a todo mundo feliz 2019. Feliz 2019! Vai ser um ano espetacular. Valeu. Para todos nós. Valeu, Draguinho. Com certeza. Quando eu digo todos nós, inclusive os inscritos. Nós. Vai ser. Nós, Pipoca e Nanquim, comunidade Pipoca e Nanquim. Vai ser um ano de muito sucesso. Mundo inteiro. Vamos no mundo inteiro? O mundo inteiro. Todo mundo merece um Desejo um feliz 2019 pro mundo inteiro. Danielzinho é magnânimo, por isso eu amo esse rapaz. Acho mais justo. Bruno queria que fosse só pra nós três. Aí ele percebeu a cagada e falou: a gente não. inscritos. Pra geral, Drago. Pra geral. Não, senhor, eu sempre penso nós, como nós e eles. Na comunidade. Comunidade Pipoca e Nanquim, hashtag Unidos pelo PN, velho. Bom, e a gente abre esse ano de 2019 num vídeo que anuncia o nosso primeiro padrinho de 2019. Primeiro petardo do ano, hein? O primeiro petardo do ano. Muita gente já sabe o que é. A gente entregou várias pistas no ano passado. Foi no ano passado, entregou várias pistas. Por quê? Porque ano passado, como é que a gente abriu, Danielzinho? Mostra aí, Danielzinho. Com Marada, a Mulher Lobo, de Chris Claremont e John Bolton. Marada, a gente abriu e foi um sucesso de vendas. Foi. Agora, inclusive, está ganhando uma reimpressão. Sim. Marada foi pra segunda tiragem, olha só que foda. Provou-se um enorme acerto. Um enorme acerto. E também, os envolvidos, né, bicho? O maior escritor de X-Men da história, com o John Bolton, que é um puta de um gênio desenhando. Sendo editado por um baita de um selo adulto da Marvel, que era o Epic Marvel. E modéstia à parte, a gente lançou com um cuidado extremo, né, cara? É um dos quadrinhos nossos mais bonitos, porque tem alto relevo, tem essa lombada aqui dourada e tal. E vamos falar então logo. Vamos, pô. Decidimos repetir a dose esse ano em time que está ganhando não se mexe. E nós vamos agora de Dragão Negro, da mesma dupla, Chris Claremont e John Bolton, editada também no selo Marvel Epic. Só que olha só que foda, Marada já tinha saído no Brasil dentro da Graphic Globo. Somente 2 histórias, nós lançamos as 3. Lançamos uma história inédita. Já o caso aqui de Dragão Negro, toda a graphic novel é inédita no Brasil. Nós estamos fazendo um resgate histórico. Não entra na minha cabeça uma parada dessa ser inédita até hoje, cara. Então, mano, não sei como. A gente mais uma vez entra respondendo uma pergunta que nós como fãs sempre fazíamos. Como Dragão Negro do Claremont e do Bolton nunca saíram no Brasil. Nunca! Tá que bom, né? Porque agora a gente traz, pô. Isso aqui é uma graphic novel diferente de Marada, que saiu em várias edições. Capítulos, né? Vários capítulos. Aqui é uma graphic novel, só uma história de cabo a rabo. Mas também dividida em capítulos originalmente. Não em capítulos, em revistas, né? Saiu em 6 revistas lá nos Estados Unidos. E uma minissérie. E antes que o público pergunte, essa edição aqui é conforme os autores vislumbraram, e ela é em preto e branco. Teve uma colorização lá fora que a gente chegou a questionar, mas a resposta que tivemos foi: os caras odeiam as cores que colocaram. Então, não foram eles que fizeram as cores. Essa é a edição mais próxima do que o Claremont e o Bolton pensaram, vislumbraram enquanto a graphic novel. Isso é brilhante, né? É brilhante. É mais uma história de fantasia deles. Quem leu Marada sabe o quanto eles são bons pra fazer fantasia. Como o Bruno tinha falado, o Marada ele é bem capitular, né? São 3 capítulos bem definidinhos, assim, 3 aventuras diferentes. Quem falou isso foi o Ale. Foi o Ale. O Dragão Negro é só uma história só, não tem divisão de capítulo nenhuma, é uma graphic novel per se mesmo. Então nada mais justo do que lançar compilado de cabo a rabo, né? E no meio do processo, apesar dela ser PB e a edição da Titan inteira preto e branco, a gente recebeu as capas originais do Bolton, que são simplesmente espetaculares. E a cor é maravilhosa, porque essa é a pintura dele mesmo. E na nossa edição a gente vai conseguir publicar as capas coloridas. Vai ter um caderno vai ter esse adicional aí com as capas em cores, do jeito que deve ser em cores. Assim. Olha só, lá fora saiu pela Titan também. Lembra que nós contamos aquela história que depois do Marada a Titan veio paquerar a gente de novo? Vamos lançar mais? O que vamos fazer agora? Foi a pergunta da Jenny, Óbvio que a gente já sabia que a gente ia lançar o Dragão Negro se o Marada fosse um sucesso. Então de cara a gente falou, não, vamos no Dragão Negro. Só que a edição da Titan é formato americano. E o Marada da Titan é grande igual esse nosso Marada aqui, então eles deram um tratamento diferente. Nós vamos fazer do mesmo nível para manter uma coleção Claremont e Bolton. Ou seja, o nosso Dragão Negro vai ser do tamanho de Marada, a Mulher Lobo. Os arquivos, felizmente, permitem isso. Ele tem a mesma Vai até dar um ganho para arte. Ele tem a mesma altura, só que ele é um pouquinho mais fino. Assim, vai ficar que nem o Beowulf, na proporção, pra manter os desenhos, senão... exatamente. Vai ficar que nem o Beowulf. Ele tem o tamanho do Beowulf. Vocês vão ver que na hora de colocar na estante, ele vai ter a mesma altura. Vai ficar uma coleção bonita, só que ele é um pouquinho menor aqui. Assim, o mesmo comprimento do Beowulf. Isso. E a nossa edição, pra tentar aproximar o máximo possível do Marada,
Se Marada é pintado de dourado na beirada, o dragão negro vai ser pintado de quê na beirada? Dourado. Não, negro! Preto. Vai ter Tem que manter o conceito, Alexandre. Chama corte trilateral em cores. Em cores. E então todo esse, lateralzinho aqui pretinho. Tudo pretão. E como aqui a gente usou esse high print, né? Porque a fonte tem esse tratamento de imitar um metal, assim, né? Exato. E a gente usou esse high print para dar esse tchan, né? Esse saltado na fonte. Aí não tem no original e a gente pensou que poderia ficar muito interessante colocar um hot stamp dourado. Então vai ter esse hot stamp, vai ficar bonito pra caramba. O hot stamp que lembra, quem tem o 5 por infinito sabe do que a gente tá falando. Exato. Esse acabamento metalizado na fonte. Em ouro. Então é hot stamp, corte trilateral preto, 200 páginas de papel de alta gramatura. Papel, como é preto e branco e o original é offset, a gente vai manter o offset aqui no Brasil também, né? Combina mais com a obra. Em offset, 200 páginas, sendo 8 delas coloridíssimas. Coloridas. Meio caderno, né? Ou é um caderno inteiro? Meio caderno coloridinho de extras. Além dos extras da capa, que não existem nessa edição original, não tem os extras aqui. Isso a gente pensou. Só a gente que vai colocar. O nosso vai ter outras coisas a mais. Vai ter biografia dos autores e um glossário. Daqui a pouco nós vamos explicar o porquê. Aparecem vários personagens reais, nós vamos ter um glossário legal, situando vocês de quem é quem e tal. Mas também vai ter os extras dessa edição aqui. Vários esboços, né, do John Bolton. Você vê o lápis dele, é uma coisa maravilhosa. Tem esboços originais nunca antes publicados, exceto nesse encadernado, e nós vamos manter isso aqui também. O preço de capa por tudo isso é R$ 69,90. R$ 69,90. Só tem mais página que Marada. Tem mais página e as condições são muito especiais. Dê uma olhada aí no link da descrição que a gente conseguiu. Claro, quem compra na pré-venda Pipoca Nanquim, sempre se beneficia. Quem apoia a Pipoca tem esse benefício da pré-venda. Sim. Então dá uma olhada na descrição e faça suas compras imediatamente. Não compre sem passar por essa descrição e pelo nosso link, porque aqui embaixo você vai ver desconto, galera. Então já vai direto para nossa descrição. E já se inscreve aqui no canal para não perder essas informações que a gente sempre passa por aqui. Ô Peninho, mas antes de chamar a sinopse do Black Dragon... O pessoal tem que saber o que é. Claro, todo mundo tem que saber do que se trata o Black Dragon. Mas você disse que o pessoal da Taita, eles logo perguntaram, quando eles viram a nossa edição do Marada, perguntaram o que a gente ia fazer a seguir e tal, e blá 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 e blá blá. Teve uma história envolvendo o John Bolton que foi muito hilária, cara. Que a gente chegou aqui no Pipoca e recebeu... Você lembra disso, Nenezinho? Recebemos um e-mail. O e-mail era da Liliana Bolton. E o título do e-mail era John Bolton Shame. Eu lembro disso! Na hora a gente gelou, mano. Gelamos. Me deu dor de barriga imediatamente. Eu falei, caraca, shame é vergonha. Fizemos bosta com o John Bolton, O que aconteceu? Eu lembro disso, Ale. Eu pensei nisso, cara. Eu falei, não, comecei a tremer, eu não queria abrir o e-mail. Você nem falou pra nós, primeiro você abriu, né? Nossa senhora. Aí, puf. E aí? Cliquei lá no e-mail. Não era nada disso, gente. O John Bolton tava tão feliz com a edição de Marada que ele tava propondo pra gente lançar a série Shame dele. Que é dele, né? A gente descobriu que a esposa dele é agente dele também. Hoje em dia. Ele ficou completamente extasiado com a edição do Marada, que ele teceu elogio pra caramba, não só pra ela, mas por e-mail pra gente também. E tá mostrando pra todo mundo lá na Inglaterra. Tem outros grandes autores que entraram em contato com a gente por conta do John Bolton, espalhar a notícia lá. E aí ela veio oferecendo como agente, oferecendo outros trabalhos do John Bolton aqui. Aí a gente falou, por enquanto, esses daí não, mas a gente quer negociar o Black Dragon e tal. Então ela ajudou nesse desenrolar com a Titan. Até porque esse Shame, ele nem terminou ainda. Ele tá fazendo a última edição e tal. Vai demorar mais um tempinho. Então tem que esperar um pouco. Tem que esperar. Mas quer dizer que pode vir mais John Bolton. Pode vir mais aí, John Bolton, né, cara? Porra, é um autorzinho de porcaria, né? Quem quer ver mais arte do John Bolton? Quem que quer mais John Bolton? Quem é que vai dar joinha pra ter mais John Bolton no Brasil? Bolton, cara. Quem é esse cara? Cara, eu vou te falar que eu gosto do traço dele colorido também, mas preto e branco é um outro charme, né? Puta, funciona como uma beleza, cara. Funciona muito bem também. Ele não desperdiça nenhum traço. É impressionante a capacidade dele pra detalhe. Às vezes ele faz umas cenas absolutamente perfeitas de mata, de casinha e de estrutura de armas, não sei o quê. E às vezes ele tem uns quadros assim bem mais simples, que me lembra até o Moebius, às vezes, de tão simples que é, de sutileza. Quase minimalista, né? Isso casou muito bem com a obra, porque a obra ela é muito calcada na realidade, mas ela tem um lado fantástico, o lado do mundo das fadas também muito presente. E na hora que ele precisa fazer essa parada mais mágica, meu Deus, ele brilha, cara. É impressionante o traço dele, não tem nada desperdiçado na arte, é espetacular, simplesmente espetacular. Como autor de fantasia, eu acho que ele é pau a pau, como ilustrador de fantasia,
pau a pau com Charles Vess, cara. Com certeza. Ele é um cara que eu acho muito bom na fantasia, que é o desenhista do Stardust, lá o livro ilustrado do Neil Eles são Gaiman. quase da mesma escola, assim, não à toa que eles foram muito próximos do Neil Gaiman na concepção do Sandman, dos spin-offs do Sandman. O Bolton trabalhou nos livros da spin-offs. magia e tal, né? O Charles Vess é só aquela bandeira do corvo, que é maravilhosa. Espetacular. Mas é essa mesma escola de ilustradores de fantasia, né? Bom, Dragão Negro então. Do que se trata a história, Alexandre? Quem falou aqui que é calcado na realidade está certo, porque tem muitas figuras reais que aparecem na história. Teve um momento da história da Inglaterra, né, que ela estava vamos dizer, se firmando enquanto país, foi muito tumultuoso. Ali, sei lá, entre os anos 1000 até os anos 1700, na verdade foi um período bem grande, que você teve muita corrupção, você teve muita troca política, muita briga entre as famílias, entre os clãs e né? tal. Muito, um tentando derrubar o outro. E esse período aí foi o Game of Thrones da vida real. É muito bacana de estudar esse período. E um dos momentos mais legais foi quando a Inglaterra estava lá nas cruzadas, tentando catequizar os mouros. Então o rei estava fora. Coração de Leão, Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, exatamente, que é eternizado justamente pela história do Robin Hood. Ele é uma figura central, embora ele mal apareça na história do Robin Hood, ele é uma figura central na história. Ele estava fora e o trono estava ao Deus Dará. Todo mundo queria pegar esse raio desse trono daquela maior potência do mundo na época. É nesse momento, em meio a essa turbulência política, que o Chris Claremont resolve pegar o Dragão Negro e ambientar. 1193, se eu não me engano, a história, e tem todo esse contexto da realidade, mas ele cria um personagem fictício para ser o protagonista da história. Tem todos esses elementos, o Ricardo Coração de Leão, a Leonor da Aquitânia, tem o Robin Hood, tem várias figuras assim reais. Cria esse personagem fictício que é o James Dunreath. Ele insere esse personagem fictício para falar muito do que estava acontecendo. Qual que é a sacada do Claremont nessa parada? Ele pega esse contexto real assim, dá pra ver que ele estudou muito isso, ele gosta muito, até porque ele é um inglês, então acho que ele estudou muito isso na vida dele, e ele começa a explorar por que a Inglaterra não tem mais esse lado místico, não tem mais o lado das fadas, não tem o lado da cultura celta, e isso era premente em vários dos textos, por exemplo, as lendas arturianas tem muito disso, da magia, né? Da magia. A fantasia hoje em dia se deve muito a esse período da literatura e da cultura anglo-saxã, da fantasia e tal. O Claremont fala, bom, não existe hoje em dia. Em algum momento essa magia deixou de existir. Se perdeu. Se Arthur foi real, Merlin foi real, em algum momento eles perderam poder e deixaram de existir. E ele considera que existiu isso daí até certo momento, e isso é fundamental para a história. Quando a magia deixa de existir na Inglaterra e por quê, sabe? E Dragão Negro justamente se propõe a mostrar o que aconteceu com a magia. Qual foi o momento em que a magia acabou e a Inglaterra se tornou o que veio a ser hoje. Exatamente. Não só a Inglaterra, o mundo, né? Vamos colocar assim. A magia ela desaparece naquele momento. Nesse sentido, me lembra muito o que o Neil Gaiman faz em Sandman, cara. Pode crer. De calcar muitas coisas na realidade, só que ter esse lado fantástico, o lado de fadas, o lado de criaturas, de monstros e de seres ancestrais e tal. Me lembra muito o que o Neil Gaiman faz em Sandman, sabe? Misturar toda essa mitologia com a realidade, assim. Perfeito. E toda vez que tem a manifestação do Dragão Negro... o Dragão Negro é umas cenas maravilhosas. Assim, é uma entidade, né? É uma entidade que incorpora a magia. Não podemos dar spoiler, até porque a galera vai ler o livro aí. Só que isso que o Alexandre falou, o Dragão Negro é uma entidade e ela é muito que representa a magia. E é muito íntima do James, assim, eles têm uma ligação muito próxima. Bicho, a primeira vez que ele entra em contato com o Dragão Negro, ele tá totalmente ferrado, acabou de passar por uma situação bizarra de várias criaturas puxando ele pra dentro da terra, assim. E ele se tornou um cara cético. Tem isso, ele é um cara cético ao longo dos anos. Essa é uma das grandes sacadas, porque ele é acusado por todo mundo, pela religião, de ser necromante, de ser um feiticeiro das trevas malignas, assim. Só que ele é totalmente cético, ele fala, não sei por quê. Por que estão me acusando? Eu não sou feiticeiro, bicho. Inclusive não acredito em nada. Mas acontece essa parada na história, esse primeiro momento mais fantasioso, e quase morrendo ele tem esse primeiro contato com o Dragão Negro e a gente percebe que tem uma história ali, né? E aí ele volta
e volta totalmente rejuvenescido, totalmente curado. Nossa, é e muito muito foda, mais assim. poderoso, assim, é muito legal. Muito foda, E aí, cara. com o tempo, você começa a perceber que, tipo, o James não envelheceu nada. Por que ele não envelheceu? Ele encontra um amigo dele, um dos pivôs da história, o vilão da história. Porque ele estava exilado, né? Ele É. está exilado da Inglaterra já há algum tempo e ele retorna por conta das tramóias políticas que estão rolando. Ele volta porque a Leonor, que tá mandando na parada lá, A rainha. ela falou, ó, tá tendo uma rebelião muito pesada, comandada pelo Edmund, em outra região. Eu quero que você vá lá e dê um jeito nisso, porque ele era o melhor amigo do Edmund antes desse exílio dele aí. E aí ele tem que encontrar então o Edmund de volta, e só que o Edmund envelheceu. O Edmund já tem o bigode branco, a cabeleira branca dele, já até descreve como um cabelo prateado e tal. E o James Dunriff não envelheceu bosta nenhuma, ele continua igual, sei lá, há 20 anos. Ele tem todo o porquê que ele é isso. O que ele tem de especial, esse cara? E aí vai contar a trajetória dele. E é sensacional, cara, é muito sensacional. E aí você começa a perceber que as tramóias políticas, aquela chatice de Game of Thrones, chatice no sentido do real, sabe? Das picuinhas, dos melindres, das alianças e tudo mais, fica pequeno quando entra em jogo os poderes e o misticismo, sabe? As artes místicas. As artes místicas. Essa força é muito mais poderosa do que qualquer aliancinha política, E sabe? tá mais em jogo até do que o próprio trono. Sim. No final das Ah, contas, sim, é uma coisa maior. uma coisa muito maior. A maneira, Bruninho, como o Claremont costura fantasia com realidade, me lembra um pouquinho o Gladiador. Porque o cenário do Gladiador, ele é inteiro real. O imperador existiu, o filho do imperador existiu, os generais existiram, o período histórico é aquele. Só que o Gladiador não. O Máximos não. O Máximos não. Né? E a costura que é feita é muito bacana no filme. E aqui acontece a mesma coisa. Porque o James não existe, mas ele tá ao redor de um monte de gente que existe. O James e mais uma meia dúzia de personagens. O próprio Robin Hood, né, questiona se existiu ou não. o Robin de Locksley lá, se ele realmente foi um personagem ou não, mas A muita lenda gente... do Robin Hood foi alterada pra caramba, ele virou esse herói, ele é baseado assim, de No leve fiapo, né? numa coisa que existiu mesmo, numa personalidade da Inglaterra, só que, né, transformou-se numa lenda aí. Mas ele usa o Robin Hood de uma maneira bem interessante e usa toda a galera, né, do Robin Hood. O Sim, a Frey trupe tá lá. lá, toda a trupe tá lá. E, pô, é uma diversão, cara. É muito, muito gostoso de perceber esses links com a realidade que ele faz. Cara, aparece o Robin Hood, aparece a Morgana ali feia. Nossa, quando aparece a Morgana é sensacional, cara. muito legal, Sensacional. cara. Que quadrinho bacana. Quando a gente tava falando do traço, eu tava folhando aqui conforme vocês iam dando a sinopse, a gente falou do traço, mas nós falamos de como o Bolton desenha as cenas de luta. É muito curioso, cara. Hoje em dia, o que é uma cena de luta bem feita? Que eu gosto, assim, tipo mangás, quadrinhos de ação e tal. Tem muita rachura que denota movimento, sabe? Uma velocidade frenética nas páginas. O Bolton, ele não usa rachuras, ele não usa linhas de ação, nada disso. Mas ele dá uma pose tão fluida pro cara que tá combatendo que você sente o peso da luta. E eu acho isso formidável. O jeito como ele ilustra esses personagens, o jeito como parece que eles estão realmente se movimentando e ele faz certinho e desenha espada como ninguém. Parece que desenha deu um arma. pause no momento assim de movimento perfeito. De movimento Ele perfeito. tem uma noção de anatomia, de desenho do corpo humano que é... E das armas, cara. Genial, das cara. armaduras. Tem um momento no quadrinho aí que é na hora que os dois cavaleiros vão lutar. Como é que é o nome daquelas espadonas gigantes? Assim, aqueles duelos de cavalo com aquela... De lança, né? Não sei ter o nome isso daí. Mas tem o nome mesmo. E aí eles vão se encontrar, bicho, a sequência desse confronto é sensacional. Você fica, porra! Pô, você sente as pancadas, Você cara. sente as E pancadas. quando cara. surgem as criaturas das fadas, por exemplo, em que no mesmo quadro você tem seres humanos com outras criaturas e ele dá uma finalização diferente. Isso, Diferente, mano. Aí que tá, aí tem A esse da nível, fada é mais fininha, exato, o um do- nível de detalhe fantástico no que é real e finíssimo, um traço muito simples aí que me lembrou Moebius na parte da fantasia, né? É das fadas. impressionante. Mas as criaturas dele, no final, elas são muito bizarras. Eu até comentei com você que eu tive certa estranheza quando eu vi da primeira vez. Também tive. Só que você vai acostumando com elas, você fala, meu, ele criou uma coisa que é diferente, cara. Não tinha um bicho desse São jeito. umas criaturas demoníacas e elas são totalmente angulares, né? Elas têm Aham. uns músculos retões, assim, meio quadrados. O seio da esquisitos, assim. criatura é uma coisa muito Só que é uma bizarra. estranheza boa pra história, cara, porque é completamente diferente do real, né? Nossa, mas é muito da hora, cara. Puta, É quando muito da hora. você vai folheando, você vai relendo isso aqui. É um negócio pra você pegar direto da prateleira e voltar a curtir, né? Aqui o tratamento da criaturinha, ó. Exato. Aqui ele faz uma criaturinha em pontilhismo, basicamente, cara. O cara é muito foda, velho. Muito é muito foda. É um tipo de arte que você não vê mais hoje. É muito típico do Bolton, do Charles Vess.
do Esteban Maroto também, sabe? Eu acho muito legal esse tipo de Ele traço. é mestre nas expressões faciais, na postura, no gestural das pessoas. Exato, Cara, Alexandre, no isso, gestual. Cara, E a gente falou, ele pausa a cena certinho, cara, pra você ver o melhor ângulo da ação, cara. Muito bom, velho. E a gente tá falando muito do Bolton, não pode esquecer os méritos do Claremont, cara. O texto dele é afiadíssimo. Tem muita gente que reclama do Claremont dele ser prolixo demais, verborrágico demais e falar muito. Cara, ele dá a ambientação na medida, né? perfeita pra história inteira, cara. Os personagens reais dele são muito bem trabalhados e os fictícios, principalmente o James, puta que eu parei, ele trabalha, bicho, é muito crível o personagem. Ele trabalha muito bem todas as nuances que cada um dos personagens merece. E você vai entender as motivações. Chega uma hora na história que é tanta intriga política e tudo mais, uns discursos assim, você fala, puta, quem que é esse personagem e tal, por que ele tá falando disso? No final tá tudo amarradinho, tá tudo certinho. Você entende todas as motivações de todo mundo que ele apresentou muitas páginas antes, sabe? De novo fazendo mulheres poderosíssimas, fortíssimas. O Claremont tem essa importância muito grande, né? Ele fez as principais figuras femininas dos X-Men, né? Aí também ele faz mulheres fortíssimas. Igual Marada. Como no Marada. Marada. Pô, é sensacional, cara. Legal pra caramba mesmo. Feliz, né, de trazer esse quadrinho. A obra chega em fevereiro, a Amazon vai estar mandando pra vocês em fevereiro. E contou novamente com letras, vamos falar os créditos da produção do gibi, né? Letras do Arion Wu, parceiro tradicional aqui. Tradução do Bernardo Santana, outro parceiro tradicional, que é o mesmo tradutor de Marada, A Mulher Lobo. Editado por ninguém mais, ninguém menos que Alexandrinho Calarinho, Danielzinho Lopezinho e Brunão Zagão. Brunão Zagão. É o dragão, o nosso dragão Zagão. Dragão, porque dragão. Aí, mano. Dragão Zagão. E revisão da Luciana Yasawa. Um monte de gente apaixonada trabalhando no quadrinho pra levá-lo até você de maneira impecável. Nível de qualidade... Pipoca e nanquim. Mano! Porque, agora a gente tem uma pressão muito grande, né? Porque antes a gente tinha a pressão de entregar o melhor produto possível para todos os leitores. Só que a gente descobre que os nossos leitores estão nessa escala, tipo, o Chris Claremont vai ler. Sim. O John Bolton vai pegar essa palavra e vai olhar. Tipo, caramba, a gente tem que fazer o nosso melhor possível para agradar esses caras também. Eles estão de olho. E também para respeitar a obra original, agradar o licenciante também. É importante, você não vê como Marada abriu portas pra gente lá fora, Nossa, cara? Exato. Marada custou R$ 54,90 e tem todo esse acabamento gráfico maravilhoso. Esse aqui tá R$ 69,90 e tá vindo com um acabamento que vai durar na sua prateleira a vida toda. Aqui a nossa missão é unir qualidade, deixar a qualidade lá no alto, com preço bom, cara, com preço acessível aos nossos leitores. E temos conseguido fazer isso. Sem dúvida. Esse é o nosso primeiro quadrinho, mas já vai se preparando financeiramente. Eu sei que tem muito fã nosso, muito leitor, que pede pra gente avisar pro cara poder se preparar. Vem mais pelo menos 15 títulos aí. Nós licenciamos 16 que são certos para este ano. Mas a meta, como você falou no outro programa... 20! É 20. Uou. É 20. Nós vamos, claro, tentar casar certinho os produtos para você não pagar um de muitas páginas em seguida de outro e pesar no bolso. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível, avisar sempre o quanto antes. Tem mais de um mês aí de pré-venda para vocês se prepararem. Comprando agora, você só vai pagar lá em fevereiro mesmo, quando for enviado para você. Então dá para vocês se programando e sabendo que vem mais petardos por aí, já vai reservando um espacinho na sua coleção, certo? Certo. Não deixe de acompanhar o Foque aqui, se inscreve no canal e deixa seu like. Nos vemos na próxima.